Muito bom estar aqui com você para a gente continuar estudando sobre o Evangelho de João. No capítulo 1 do Evangelho de João, ele começa apresentando para a gente quem que é Jesus. E no final desse capítulo, no versículo 40, ele começa a falar sobre os discípulos de Jesus. Como que Jesus escolheu cada um, qual que foi a situação, um pouco das características deles, da personalidade. É muito interessante a gente entender isso. Então vamos entender como que foi isso. No versículo 40 diz o seguinte: André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. André foi procurar seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, isto é, o Cristo. Na Bíblia a gente não tem muita informação sobre André, mas a gente pode ver que ele é um dos personagens mais atraentes do grupo. Ele era muito bom de relacionamento. A gente vê vários momentos onde ele tem contato com pessoas ali que estavam ao redor de Jesus, que buscavam Jesus. Ele é conhecido como discípulo disponível, aquele que estava sempre pronto a atender as pessoas, a ajudar de alguma forma. Ele sempre se colocava à disposição. E André ele se destaca por duas questões. Tem dois pontos que chamam a atenção em André. Ele se destacava por ser o tipo de pessoa que estava disposta a ocupar o segundo lugar. Ele não fazia questão de chamar a atenção. Muitas vezes ele é identificado como o irmão de Simão. Simão estando em primeiro plano e ele em segundo. E ele estava tranquilo com isso. Ele se sentia satisfeito em estar atrás nos bastidores, deixando que seu irmão fosse mais conhecido, mais famoso, tivesse mais brilho. Mas ele estava feliz desempenhando um papel modesto entre os 12. O importante é que ele estava ali no meio deles, participando, ajudando, e tudo que importava para ele era estar com Jesus, servir a Jesus como ele pudesse. A segunda característica muito interessante de André é que ele sempre estava apresentando alguém para Jesus. Primeiro ele apresentou o seu irmão Pedro, para Jesus, que foi algo... E isso mudou completamente a vida de Pedro. Dali para frente, Pedro seria uma nova pessoa, Iniciaria um ministério muito importante. E em João capítulo 6, versículo 8 e 9, ele apresentou para Jesus um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Naquele milagre da grande multiplicação, foi justamente André que apresentou esse menino para Jesus. Ou seja, ele estava conversando ali com as pessoas, se relacionando, e aí ele ficou sabendo que tinha aquele menino que tinha ali pães e peixes. Então, no momento que o pessoal estava com fome, ele apresenta o menino para Jesus. Em João capítulo 12, versículo 22, ele apresenta para Jesus alguns gregos que estavam ali, que procuravam Jesus, que queriam conhecê-lo. Então, como ele se relacionava muito com as pessoas, ele ficava sabendo dessas situações e ele logo se prontificava a ajudar. A grande alegria de André, então, era levar outras pessoas para Jesus. Isso é algo muito natural, Quando a gente conhece a Jesus, a gente fica tão feliz, a gente fica tão satisfeito, a gente sente a nossa vida diferente, que a gente quer passar isso para outras pessoas, a gente quer apresentar Jesus para outras pessoas, para que a vida delas seja transformada também, para que elas tenham contato com Jesus e que isso transforme a vida delas também, como Jesus transformou a nossa. No versículo 42 diz assim: Então André levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse: Você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Tanto Cefas, que é do aramaico, como Pedro, do grego, significam pedra, uma pedra pequena. No mundo antigo, quase todos tinham 2 nomes, era muito comum que as pessoas tivessem 2 nomes. O grego era o idioma universal, que todo mundo falava. Quase todos tinham um nome em seu próprio idioma, que as pessoas conhecidas, os amigos, os familiares usavam, e um nome grego que era usado em negócios, comércio, no trabalho da pessoa, geralmente. Frequentemente no Antigo Testamento, uma mudança de nome significava uma nova relação com Deus, que alguma coisa tinha mudado de forma bem impactante na vida da pessoa. É como se a vida voltasse a começasse de novo, e ele se convertesse em uma nova pessoa, de maneira que necessitava de um novo nome. A pessoa mudou tanto, era tão diferente agora que ela precisava de um novo nome que descrevesse essa mudança, essa nova personalidade, essa nova vida. Jesus, ele não vê só a pessoa, mas ele vê aquilo que ela pode ser. Isso que é muito interessante. Jesus olhou para Pedro, que era um pescador muito simples, e viu nele não só um pescador da Galileia, mas a possibilidade dele se tornar um grande líder. Jesus não vê... Quando Jesus olha
Quando Jesus olha para mim, para você, ele não vê só você, a sua personalidade atual, a sua vida, a sua profissão, ele vê muito mais do que isso. Ele enxerga tudo aquilo que você pode se tornar um dia, tudo que você pode fazer que você nem imagina, mas que ele pode te usar para realizar. Então, esse é um diferencial de Jesus. Ele olha para mim e não vê só o Rafael, ele vê muito mais. E ele já fez coisas na minha vida que eu nunca imaginar, que olhando para mim, eu não imaginava isso. Eu vi uma vez isso do meu pai, que ele não imaginava que eu ia falar em público, que eu seria um pastor, que eu pregaria para muitas pessoas. Quando ele, que me conhece muito bem, né, não conseguia ver essa característica. Então, Deus, ele vê muito além. Jesus, ele vê muito além do que nós somos hoje. Ele enxerga aquilo que a gente pode se tornar um dia. No versículo 43, continua dizendo assim: no dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galiléia. Jesus, ele sempre que ele ia para um determinado local, ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo lá, ele sabia que alguma coisa ia acontecer. E quando ele chegou lá, ele encontrou Filipe e lhe disse: siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e de Pedro. Então era alguém conhecido ali de Pedro e de André, né? E Jesus viu nele um potencial muito grande também. No versículo 45 diz assim: Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: encontramos aquele sobre quem Moisés na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Da mesma forma como André fez, Filipe também, quando conheceu Jesus, ele ficou tão empolgado que ele quis logo apresentar Jesus para um amigo dele que ele gostava muito, que era muito importante para ele. Filipe, assim como André, não podia guardar para si, né, aquelas boas novas, aquela notícia boa, aquele momento especial, aquela pessoa tão incrível que ele tinha conhecido. No livro de Atos, no capítulo 8, a gente vê que Filipe se tornou um grande missionário. E existem relatos de historiadores que ele levou o evangelho, né, pregou o evangelho para lugares muito distantes, em outros países a gente tem relatos da atuação de Filipe. No versículo 46 a gente vê a resposta de Natanael. Ele disse o seguinte: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele não estava acreditando, né, que poderia vir alguém tão especial de uma cidade tão simples como Nazaré. E aí Filipe não ficou perdendo tempo, ele só falou para ele: olha, venha e veja você mesmo. Nazaré não era uma cidade que se destacava, era uma cidade muito simples. O próprio Natanael era de Caná, uma outra cidade da Galileia, muito simples também. E nessas regiões, né, principalmente em regiões rurais, assim, existia uma rivalidade muito grande entre as cidades, as pessoas de cidades diferentes. E Filipe foi muito sábio porque ele não discutiu, ele não perdeu tempo discutindo. Ele simplesmente falou: então vem ver, vem comigo que eu vou te mostrar. E realmente, quando você vai discutir sobre religião, sobre temas teológicos, dificilmente você vai ganhar essa discussão ou vai valer a pena você discutir. Na verdade, acho que eu não consigo lembrar de nenhum momento na minha vida que eu tive alguma discussão teológica que valeu a pena, ou que eu consegui convencer uma pessoa de alguma coisa, de algum tema religioso, espiritual, teológico, porque no fim você pode até ganhar a discussão, mas não conquistar a pessoa, e aí não adianta nada, né? O ideal é você apresentar Jesus para a pessoa, e quando ela conhecer Jesus, é isso que vai convencê-la. É Jesus que vai convencer, o Espírito Santo que vai trabalhar no coração dela. Não são os seus argumentos, né? Então eu, particularmente, eu não perco tempo discutindo religião, eu não preciso defender Jesus, eu prefiro apresentar Jesus para a pessoa e deixar que ele transforme essa pessoa. E aí o relato de João nos diz, no versículo 47, que quando eles estavam chegando, Jesus viu Natanael se aproximar e disse: aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Essa era uma honra muito grande, qualquer israelita devoto agradeceria, ficaria muito feliz de receber uma menção dessa, porque lá no Salmo 32, versículo 2, diz que bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Então receber um reconhecimento desse, né, do Messias, era algo muito interessante, algo muito importante. Com certeza Natanael se sentiu ali muito valorizado, né, com essa afirmação de Jesus. No versículo 48, Natanael responde para Jesus: como que o Senhor sabe a meu respeito? E Jesus respondeu: eu vi você sob a figueira antes que Filipe o chamasse. No pensamento judaico, uma figueira ela sempre representava a paz. A figueira é uma árvore muito frondosa, né, muito bonita, que dá uma sombra muito boa, e era costume dos judeus, né, se sentar embaixo de uma figueira para meditar, refletir, orar e
E provavelmente era isso que Natanael estava fazendo quando Jesus o viu embaixo de uma figueira. Provavelmente ele estava ali pensando, orando, quem sabe justamente sobre o Messias, quando seria a vinda do Messias, como que seria. E talvez no seu coração ele sentiu o desejo, né, de que isso acontecesse logo. E agora ele sentia que Jesus não só estava lendo os seus pensamentos, mas que Jesus conhecia o mais profundo, os sentimentos mais profundos do seu coração. Jesus, ele conhece os seus desejos, os seus sonhos, coisas que você às vezes nem compartilha com outras pessoas, que você não tem nem coragem de falar para outras pessoas, que você nutre ali no seu coração, que você imagina, sonha e tem até dificuldade de acreditar que isso possa acontecer um dia. Jesus, ele conhece tudo isso que vai no seu coração, tudo que vai na sua mente. Às vezes as coisas que a gente nem fala, ele conhece, ele valoriza e ele, em alguns momentos, ele vai realizar aquilo que você deseja. Se for para o seu bem, se for uma coisa boa para você ou para outras pessoas, ele vai realizar. E já aconteceu na minha vida de coisas que eu nem imaginava ou que coisas que eu não tinha nem coragem de acreditar que ele fez na minha vida. Eu tenho certeza que ele pode fazer na sua também. E aí no versículo 49, Natanael exclamou e falou: Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Ele ficou tão impressionado, né, com aquelas coisas que Jesus falou, que ele fez essa declaração. E aí Jesus responde para ele: você crê nisso porque eu disse que o vi sob a figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Jesus já estava profetizando, né, as coisas maravilhosas que os discípulos fariam no futuro. E no versículo 51, ele encerra dizendo: e acrescentou, eu lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus fez referência nesse momento à história de Jacó em Betel, onde ele viu uma escada de ouro que conduzia ao céu. Essa história está lá em Gênesis capítulo 28, versículo 11 a 17. Se você quiser, depois vale a pena você ler essa história. Era como se Jesus estivesse dizendo: Natanael, eu posso fazer muito mais do que ler seu coração. Eu posso ser o caminho, a escada que conduz ao céu. Somente por meio de Jesus e só por Jesus nós podemos subir a escada que leva para o céu. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Eu gosto muito desse texto e eu poderia ficar aqui um tempão falando só sobre ele. Mas o que esse texto nos diz é que, por mais que digam que existem vários caminhos para a salvação e que todos os caminhos levam ao céu, Jesus afirmou que ele é o único caminho para o céu. Não é uma religião, não é um líder espiritual, é ele. Se você quer ser salvo, se você quer ser encontrado por Deus, se você quer se relacionar com Deus, você precisa ir até Jesus. Ele é o caminho para você acessar o céu. Ele é o caminho para você acessar a salvação. Você não precisa de outra pessoa. Um líder espiritual, eu, por exemplo, eu posso te ajudar a se aproximar de Jesus, mas eu não posso te ajudar a ser salvo. É Ele que vai te salvar. Então, o máximo que eu posso te fazer é apresentar Jesus para que você comece a se relacionar com Ele e assim você seja salvo, porque Ele é o único caminho. Não sou eu que estou dizendo, foi Ele que falou. Por isso que eu acredito tanto no poder da Bíblia, no poder do Evangelho, que revela Jesus para nós. É através da Bíblia, é através dos Evangelhos, e de forma especial, através do Evangelho de João, a gente pode se relacionar com Jesus, conhecê-lo melhor e assim ele pode atuar na nossa vida. Eu espero que esse vídeo, que essa mensagem tenha sido importante para você, tenha feito a diferença para você. E se foi, curte esse vídeo, compartilha com alguém. Eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa conhecer essa mensagem, que precisa conhecer Jesus. Leva Jesus para essa pessoa. Assim como o André fez, assim como o Felipe fez, você pode também apresentar Jesus para uma outra pessoa. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém, que eu tenho certeza que ela vai ser abençoada também. Que Deus te abençoe muito. Um grande abraço.